Glória a Deus. Amém. Dando continuidade nessa semana das promessas. Hoje a gente vai estar falando sobre as promessas para o alargamento da visão. E falando de visão, qual seria a nossa visão? Isso é para todo mundo saber, viu? Mas como a gente vai viver essa visão? Como nós vamos alargar essa visão? Como nós vamos ampliar essa visão? E perguntando para vocês, qual é a nossa visão? Só a Vicky sabe? Todo mundo? Glória a Deus, viu, Kilder? Vigia. É bom que hoje tu vai aprender, né? Qual é a nossa visão? Glória a Deus. E a nossa visão, como a gente falou, é ganhar, consolidar, treinar e enviar. E também, a nossa igreja, nós somos uma igreja apostólica. E algumas linhas teológicas não acreditam no apostolado. Eles acreditam que os apóstolos foram só para o tempo de Jesus. E eu quero dar uma base bíblica contradizendo isso e mostrando que nós temos uma visão bíblica, né? Luz amarela, homem de Deus, já te falei. É meu discípulo, tá, pessoal? Tem que dar carão mesmo. Efésios 4, do 11 ao 13. Branca. Começou a servir hoje, não foi? Glória a Deus. Vamos lá. Então, continuando sobre a nossa visão apostólica. Efésios 4, 11 ao 13. E ele designou alguns para os apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Aí agora, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Quando é que isso vai ser alcançado? Quando é que nós vamos alcançar a medida da plenitude de Cristo, a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus? Quando é que nós vamos alcançar essa plenitude? Apenas quando Jesus voltar. Então, até a volta de Jesus, nós temos o apostolado para a edificação dos santos, para a obra do ministério. Então, nós vivemos uma visão bíblica. Isso é muito importante de nós sabermos. Agora, dando continuidade, falando um pouco sobre as promessas, é muito interessante que quando a gente vê o tema promessas, eu vou receber minha promessa, é algo bom, vou ganhar um presente, né? A promessa é algo bom. Mas como foi muito bem ministrado na área das finanças, o que a gente tem que fazer para conquistar as promessas na área financeira? Sacrificar, ter generosidade e fé. Ou seja, para mim conquistar primeiro as promessas, normalmente eu vou ter que passar por uma provação. Para quê? Para que meu caráter seja moldado, como comentou o Max, nas promessas das conquistas. E isso não é diferente na área do alargamento da visão. Se a gente quer alargar a nossa visão, nós temos que estar dispostos a sacrificar, a perder, a moldar o nosso caráter de acordo com o caráter de Cristo. Amém? Isso também vale na nossa salvação. Mateus 16, 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. Então, as coisas no reino de Deus, elas são meio ao contrário, né? Quando Jesus fala, se você quer ser o primeiro, que seja o último, que seja o servo. Se você quer ganhar a sua vida, que você perda ela. Tem uma frase que eu vi que é: a salvação não lhe custa nada, o discipulado lhe custa tudo. Ou seja, a salvação nós conquistamos de graça, mas a partir do momento que nós se tornamos discípulos de Jesus, isso nos custa tudo. Isso nos custa o negar a si mesmo e tomar a nossa cruz e seguir a Cristo e moldar o nosso caráter de acordo com o caráter dele. Amém? Então, o primeiro passo para a gente viver essas promessas de alargamento é entender que eu devo sacrificar, eu devo às vezes, estar disposto a perder não, né? A investir o meu dinheiro no reino,
sacrificar meu sono, meu tempo. Quanto tempo os regenerados ainda tiveram discipulado de madrugada, de sexta a sábado, de sábado para domingo, acabava com a semana, todo mundo, o relógio biológico doido. Por quê? Porque nós entendemos o valor disso. Como eu até coloquei que perder dinheiro, mas na verdade a gente não perde dinheiro, a gente investe dinheiro. Quando a gente paga alguma coisa para alguém, nós estamos investindo dinheiro no reino, que é onde o nosso maior retorno. Eu conversando com uma amiga minha hoje, ela canta na igreja e tudo. Aí eu falei algo simples. Eu falei quando a gente gasta a nossa vida em discipulado, em ganhar almas, nós estamos mudando eternidades. Por quê? Aí ela, uau, que frase. Por quê? Porque ela é muito dedicada na área dos estudos, na área de atleta, e ela não é tão dedicada no reino, ela só canta na igreja e pronto. Aí ela falou que até esse ano quer se envolver mais na igreja e tudo. Então, nós temos que ter essa visão de eternidade. Nós temos que ter a visão de mudar eternidades. Amém? E se hoje a nossa igreja está em crescimento, está em expansão, a igreja com muitos jovens, igrejas nascendo, no Nordeste, é por quê? É porque alguém um dia escolheu sacrificar. Um dia o bispo saiu do conforto dele, um dia a bispa saiu do conforto dele, para que a igreja fosse criada. Um dia eles largaram tudo, venderam carros. A Mísia, ela ofertou celular, ofertou roupas, para quê? Para isso gerar poder, para isso gerar expansão. Então, eu quero falar que não só a bispa e o bispo podem fazer isso, não só os nossos líderes podem estar fazendo isso por nós. Nós, como igreja, devemos estar vivendo isso. Uma vida de sacrifício, uma vida de dedicação total ao reino, amém? Aí eu quero comentar sobre 1 Pedro 2,5, já está aberto, muito bom. O que é que fala em 1 Pedro 2,5? Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E antes de falar o que seria uma pedra viva, né? Sendo utilizados como pedra viva, eu quero falar sobre o que seria uma pedra morta. Para os judeus, o que seria lá em Israel, né? O que é uma pedra morta? Uma pedra morta é uma pedra que ela era tão dura que ela não se permite ser lapidada. Ou seja, ela não permite ser moldada. Então os construtores meio que anulam ela. Ela fica de lado. Por quê? Porque ela não está disposta a ser moldada, lapidada. Martelo bater nela, né? Ou seja, dor. E quem são essas pessoas no reino de Deus? São os cristãos que não estão dispostos a ser moldados por Cristo. Então nós não somos chamados para ser pedras mortas. Isso é interessante porque muitas pessoas até estão dispostas a trabalhar no reino, servir, trabalhar, mas elas não estão dispostas a serem trabalhadas. Ou seja, é muito mais de fora, o que eu mostro por fora do que eu sou por dentro. Então nós temos que ser pedras vivas, que são trabalhadas por dentro, amém? E o que são as pedras vivas, né? Uma pedra viva é aquela que aceita o desafio de ser trabalhada, aceita as batidas dos martelos, das lâminas, apesar da dor, aceitam ser moldados, ou seja, cristãos que estão dispostos a serem moldados por Cristo. Então, quem são essas pedras vivas de 1 Pedro 2,5? São cristãos, são pessoas que estão dispostas a ser moldadas por Cristo. Isso é muito interessante porque, para a gente viver o alargamento da visão, nós temos que ser pessoas que estão dispostas a ser moldadas por Cristo, amém? 1 Reis 6:7. Bota na ARC, Rebeca, só nesse, por favor. ARC. Não tem? Amém, eu vou ler aqui e vocês acompanham. E edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam. Se edificava de maneira que nem martelo, nem machado, nem outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. 1 Reis 6:7.
As pedras preparadas eram moldadas de acordo com a necessidade da obra e a medida que o pedreiro lhe dava a medida. Ou seja, de acordo com o que a obra precisa, eu sou moldado. Eu não faço o que eu quero, mas sim o que a obra precisa. Isso o bispo me ensinou desde cedo, né? Quando eu cheguei na igreja, eu era todo fresco, todo cheio de coisa. Aí ele pedia as coisas, não, bispo, não sei fazer não. Sempre que eu falava, não, bispo, não sei fazer. Ele, nunca diga não sei. Diga como é que faz. Ou seja, eu tenho que estar disposto a ser moldado de acordo com o que a obra precisa. Tanto que no início da igreja, né, eu e o João, a gente sofreu muito nas câmeras, né? Era carão para um lado, carão para o outro. O bispo falava, assista o vídeo de como montar um tripé. Hoje é a coisa mais simples do mundo para mim. Sendo que naquela época, quem disse que eu fui atrás de como montar um tripé? Ou seja, quando chegava no outro sábado, que eu não continuava sem montar um tripé, nem eu nem o João, que eram dois irresponsáveis, a gente fazia o quê? Levava carão. Ou seja, mas isso fez com que o meu caráter fosse moldado. Amém? E voltando para 1 Pedro 2,5, entendendo que somos pedras, sabemos que uma pedra não forma um edifício. Então Pedro nos ensina sobre o poder da união. Ou seja, nós temos um edifício para construir, uma casa, uma construção. Nós somos pedras, nós não somos um edifício. Então, só vai dar certo, o alargamento da visão só vai dar certo se todo mundo trabalhar junto. Amém? E isso é muito interessante, porque o Jessé, ele recebeu, como o Max bem comentou, uma profecia que nós seremos 1000 jovens. O Jessé, ele vai trabalhar sozinho ou a gente vai trabalhar com ele? A gente vai trabalhar com ele. Então, nós somos pedras vivas. Nós trabalhamos junto para que um edifício seja construído. E o interessante é que nós somos pedras vivas, mas nós temos que estar acima da pedra angular, da nossa base que é Cristo. Se a gente também estiver junto, sem a base estar firmada em Cristo, também não adianta de nada. Então, que a gente seja pedra viva, trabalhando em união, mas que também esteja firmado em Cristo, amém? Então, a gente precisa entender a nossa visão para que a gente venha trazer um alargamento. Tanto que o bispo comentou com a gente discipulado, o meu papel é cuidar da igreja? Sim, com certeza. Mas minha preferência são meus 12. E assim, essa é a nossa visão. A minha preferência é os 12, é formar 12, é multiplicar, é ganhar, consolidar, treinar e enviar, amém? E eu lembrei de uma vez, né? Isso foi há mais ou menos 1 ano e meio atrás, de quando o Biel pregou no José Valto numa oração sobre a Torre de Babel, né? Que é Gênesis 11:6. E o Senhor diz, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Ou seja, tudo que o povo queria fazer, o que eles queriam fazer, construir a torre, serem exaltados, aparecerem para os outros, ia dar certo. Por quê? Porque eles estavam falando a mesma linguagem. Então, se o povo ímpio consegue fazer isso, quem dirá o povo de Deus? Se todo mundo estiver entendendo a visão, se todo mundo estiver andando na visão, nós podemos fazer grandes coisas para Deus, amém? E agora eu vou falar um pouco sobre o ganhar e o consolidar. João 14:6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós, como cristãos, nós carregamos uma verdade absoluta. Hoje, o mundo ele prega que a verdade é relativa, né? Mas eles são tão espertos que a verdade é relativa. Mas se você não estiver de acordo com a verdade que eles pregam, você é totalmente excluído. Se uma mulher chegar para uma feminista e falar, não, eu sou submissa ao meu marido, eu quero isso e tal, eu quero cuidar dos meus filhos, você vai ser rejeitada. Por quê? Porque você não está de acordo com a verdade deles. Então, se esse povo é tão ousado para mudar a mente das pessoas, dizer que o aborto é legal, faça isso, seja feminista, se eles são tão ousados, sem carregar a verdade,
Porque nós não somos tão ousados tendo a verdade. Nós temos a verdade absoluta e muitas vezes a gente não exerce ela. Por exemplo, se eu estou na minha escola, na minha faculdade, no meu trabalho, todas as pessoas devem saber que eu sou cristão. Tanto que o Luiz até um dia postou um post, né, e tinha lá, na sua faculdade, todos têm que saber que você é cristão. Isso vai lhe livrar de muitas coisas. As pessoas vão saber que você é cristão, ela não vai comentar certas coisas com você, não vai falar certas coisas com você. Então você já corta muita coisa, e quando as pessoas quiserem algo de Deus, provavelmente elas vão atrás de você. Então você não pode ser o famoso cristão 007, né? As pessoas têm que saber que você é cristão, você tem que testemunhar Cristo onde você esteja, amém? 2 Timóteo 3, do 1 ao 2. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. 2 Timóteo 4, do 3 ao 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Ou seja, nós vivemos um tempo que as pessoas, a maioria das pessoas, elas não querem mais ser confrontadas. Elas não querem mais ouvir a verdade do Evangelho. Elas estão procurando mestres para si mesmas. Então, por isso que tem muitas igrejas que não vivem o Evangelho que estão lotadas. Por quê? Isso é um sinal dos fins dos tempos. As pessoas procuram mestres para si mesmas. Elas procuram pessoas que falam que elas querem ouvir. E nós não podemos se deixar ser levados por isso. Nós vemos tempos difíceis, as coisas tendem a piorar, né, de acordo com o relógio do fim dos tempos. Então nós temos que carregar a verdade de Deus. A gente não pode deixar de falar sobre santidade, sobre arrependimento, porque essa é a essência do Evangelho. E eu fico doido quando as pessoas falam, não, ele é evangelista, por isso que ele não fala tanto sobre confronto, sobre arrependimento. Por quê? Porque ele é evangelista e tem que falar do amor de Deus. Quando Pedro, ele ganhou 3.000 pessoas para Jesus, em Atos 2, o que foi que ele pregou? Vamos ver isso em Atos 2, 37 ao 38. Amém. Atos 2, 37 e 38. E ouvindo ele isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Ou seja, a primeira pregação de Pedro sobre o que ele falou: arrependimento. E aí as pessoas se arrependeram e aceitaram a Cristo e começaram a viver o Evangelho. Se nós não pregamos a verdade, nós podemos até ter seguidores, até ganhar pessoas para si e não para Jesus. Então nós vamos ter discípulos para si mesmo e não para Cristo. Nós não podemos ter discípulos para si. Nós temos que ter discípulos para Jesus. Amém? E os grandes avivamentos da história, se você for pegar, o que acontece? Primeiro, tem um grande derramar do Espírito Santo. As pessoas são cheias do Espírito Santo. Logo após, o que acontece? Uma grande onda de arrependimento. Tem relatos em alguns avivamentos que as pessoas chegam na polícia se sentindo culpado. Não, eu sou culpado. E o que é que você fez? A pessoa não sabe. Ela, não, isso aí só uma coisa vai resolver, um pastor. Aí o pastor ia lá, pregava para elas, e elas aceitavam Jesus e se arrependiam dos seus pecados. Ou seja, quando temos a pregação do verdadeiro evangelho, o grande derramado do Espírito Santo, temos arrependimento. Amém? E para finalizar, eu quero dar um comentário sobre o treinar e enviar. Nós falamos sobre a base da promessa que usei, a promessa de 1.000 jovens, né? Que é o ganhar. Vamos ganhar e consolidar esses jovens, né? E agora eu vou falar um pouco sobre o treinar e o enviar. Uma vez a bispa contou uma promessa que ela recebeu, uma profecia,
que Fortaleza é o celeiro para as nações. Ou seja, em que momento da história, qual relato que acontece? Um grande ganhar de almas e depois um grande envio. Alguém sabe dizer? Em que momento acontece isso? Como é chamado isso? O nome disso é avivamento. Todo avivamento, as pessoas não são... Chega em Fortaleza o avivamento. As pessoas se arrependem. Em inúmeros casos de conversão, as pessoas não ficam ali. Tem um grande id, né? As pessoas são enviadas para as nações. Então eu creio que nós estamos para viver um avivamento. Pessoas vão ser ganhas e pessoas serão enviadas. Sendo que nós temos que estar preparados para isso. Nós temos que se preparar para o alargamento da visão. Todos, jovens, adultos, velhos, crianças, nós temos que se preparar para o que Deus tem para fazer na nossa igreja. Amém? 1 Timóteo 3:1. Amém. 1 Timóteo 3:1. Essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Quando eu vejo esse versículo, eu lembro no dia que o bispo estava aqui numa reunião, aí ele falou, o que é que você quer ser? E foi perguntando, a pessoa um advogado, arquiteto, o outro apóstolo. Quando falava advogado, ele, muito bom. Quero ser pastor. Excelente obra você deseja. Aí chamava aqui para frente. Ou seja, os nossos líderes, eles estão nos encorajando a viver o ministério. Que a gente entenda, como igreja, que é isso que vale a pena. Se for necessário largar tudo para viver o evangelho, sem uma segurança financeira, seja qualquer segurança que for, nós temos que viver isso. Nós temos que participar do alargamento da visão. E nós, infelizmente, como ministério ainda, nós sofremos por falta de pastores. O bispo tem igrejas, mas não tem pastores. E a gente não pode, como igreja, deixar isso acontecer. Nós temos que participar do alargamento da visão. Amém? Continuando, né, sobre o envio. Mateus 28, 18 ao 19. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui eu coloquei que nós estamos sendo treinados para no futuro serem enviados, mas na verdade, eu pensando, nós já somos enviados. Para onde nós somos enviados? Quais são os nossos campos missionários? Primeiramente, as nossas células. Segundamente, nosso trabalho, nossa faculdade. Então, nós já estamos sendo enviados. Amém? Então, nós temos que estar preparados para, em toda oportunidade, pregar o evangelho. Nós não precisamos esperar ser enviado para outro estado para dizer que nós somos missionários. Não. Nós somos missionários onde nós estamos. Onde Deus está nos colocando. Amém? E comentando mais sobre isso, claro que eu já comentei que nós já somos enviados, mas um dia, muitos de nós, eu creio que serão enviados para outros estados, outras nações, e nós devemos estar preparados para isso. Isso não é nada normal nos jovens, né? Quando você pergunta o que um jovem quer ser, qual é o sonho dele, normalmente, nem os jovens do mundo, claro que eles não vão responder isso, mas os jovens de igreja, normalmente eles não vão responder que querem ser pastores, que querem ser líderes. Não, eles vão responder que quer ser um médico, quer ser alguém, e a igreja eu congrego. Então, nós não devemos perder isso como jovens. A vontade de viver o ministério. Viver o chamado que Deus tem para nós. Porque como o bispo Degg, ele comenta muito, né? As pessoas, parece que dentro da igreja, poucos são chamados. Por quê? Porque há uma congregação de 1000 pessoas e 10 pastores colocando numa Assembleia de Deus, por exemplo, né? Que tem os pastores no...
e 10 pastores no altar. Ou seja, parece que poucos são chamados porque não estão exercendo o ministério. Poucos são chamados porque estão exercendo o ministério e muitos não são chamados porque estão apenas na igreja, congregando. Mas, na verdade, a palavra fala que muitos são chamados. Então, muitos de nós somos chamados. Mas o que faz a gente não ser escolhido? Não estar disposto a viver o ministério que Deus tem para nós. Então, para que a gente viva a expansão, o alargamento da nossa visão, nós temos que viver o ministério, estar disposto a isso. Como eu comentei no início, é preciso estar disposto a sacrificar, a perder. Isso é primeiro que a gente vai fazer. Amém? Efésios 4:1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Paulo, ele recebeu uma vocação do Senhor. E nesse momento ele estava na prisão, estava sendo preso. Momentos antes de ser preso, estava apanhando. E mesmo assim, olha o que ele fala. Rogo-lhes, ou seja, imploro que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Porque Paulo entendia a importância, a necessidade de viver o chamado que Cristo tinha para ele. Amém? Então, eu estava até assistindo os vídeos sobre a história do cristianismo, né? E é tipo assim, o tanto que nossos irmãos que já se foram, sofreram, a loucura que já foi, tipo assim, hoje a gente vive um tempo muito tranquilo. Isso nos faz uma igreja Nutella, como a bispa comenta, né? Hoje nós somos Nutella. Hoje nós temos uma oportunidade de pregar o evangelho muito mais fácil. E nós não fazemos. Eu me coloco nisso. Eu poderia pregar muito mais o evangelho. Vocês poderiam pregar muito mais o evangelho. Então, que a gente venha se alertar nisso. Ó. Paulo, como prisioneiro no Senhor, ele implora que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então, Deus, através do apóstolo Paulo, ele quer que a gente viva a vocação que Deus tem para nós. Amém? 2 Pedro 1,10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Ou seja, se a gente se empenhar em consolidar o chamado e a eleição de nós, se a gente consolidar o chamado que Deus tem para a gente, nós não vamos tropeçar, porque nós vamos estar gastando tempo com as coisas do reino. Então é isso que deve estar o nosso olho, a nossa visão, o nosso foco deve ser em consolidar o chamado e a vocação que Deus tem para nós. Amém? E para concluir, né? A gente não pode esquecer que nós carregamos a verdade absoluta. Muitas pessoas, o mundo vai chamar isso de intolerância religiosa. Não, vocês não carregam a verdade absoluta. Deus é um só. Não, Deus é um só, mas ele enviou quem? O seu filho. Então, o único intermédio entre Deus e o homem é o seu filho Jesus. É o único intermédio, é o filho. Então, a única verdade que pode nos levar para Deus é o seu filho Jesus. Amém? Então, temos que ter ousadia para pregar o evangelho e ganhar pessoas para Jesus. Amém? Lucas 10, do 1 ao 2. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhe disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. E nós somos os trabalhadores dessa colheita, amém? Há profecias não só sobre o Monte, há profecias sobre o Brasil. O avivamento ele não vai vir, provavelmente, assim, não vai vir sobre o Monte, vai vir sobre o Brasil. E nós estamos preparados para viver essa grande colheita, amém? Nós somos os trabalhadores. Amém? Para finalizar, Salmos 96, 3. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Então, nós somos chamados para alargar a visão, anunciar a glória de Deus até as nações, até o Nordeste, até o Brasil. Amém? A nossa visão chegará nas nações. Amém? Então, é isso que eu queria falar com vocês hoje,
sobre o alargamento da visão, que a gente venha realmente buscar isso. Buscar ganhar pessoas, buscar consolidar pessoas, treinar pessoas e enviar pessoas. E para isso nós não podemos ter medo, nem de ser enviados e nem de ousar em enviar pessoas. Uma pessoa que a gente vê muito ousada nisso é o bispo. Ele envia mesmo e não está nem aí. Por quê? Porque ele entende a responsabilidade que ele tem de alargar a visão. Amém? Então nós temos que participar disso. Lembre, não é só o bispo, não são só os líderes, é todos nós. Todos nós somos pedras vivas. Não somos pedras mortas, amém? Que não estão dispostas a ser moldadas. Amém? É isso que eu queria falar para vocês hoje. Glória a Deus.